A paz do Senhor Jesus, esse é o canal Mensageiro Distante e eu estou aqui novamente para que possamos compartilhar da palavra de Deus. Louvo a Deus pela vida daqueles que se inscreveram, aqueles que deram seus likes, aqueles que compartilharam. E, como sempre, eu peço que vocês compartilhem, que vocês deem seus likes e que vocês possam se inscrever. E principalmente que vocês compartilhem, para que pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Amém? Hoje nós vamos meditar sobre um homem que recebeu um grande milagre de Deus. Tá bom? Você está com sua Bíblia aí? Eu estou com a minha aqui. Então, abra comigo em João capítulo 5, ou Evangelho de João capítulo 5. Vamos ler apenas um versículo, que é o versículo de número 6. Você encontrou João capítulo 5, versículo 6? Então, leia comigo. Está escrito assim: E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Você quer ficar são? Você quer ficar são? Para que possamos entender e chegar a esse ponto desse versículo, nós precisamos voltar um capítulo atrás para que possamos construir todo o cenário onde esse milagre aconteceu. E eu creio que Deus estará falando com você sobre o seu poder. Amém? Então, volte comigo no capítulo 4 de João, que é um capítulo atrás. E o cenário começa assim: Jesus está deixando a Judeia e viajando em direção à Galileia. E ele faz isso porque a oposição dos fariseus contra ele está aumentando. Então Jesus decide empreender essa viagem. O fato é que Jesus ele precisa passar pela região de Samaria. E João descreve que Jesus ele entra na aldeia dos samaritanos, numa cidade chamada Sicar, e ali há um poço do patriarca Jacó. Jesus se assenta naquele poço e ele percebe que uma mulher vem pegar água. É a mulher samaritana de João capítulo 4. Jesus evangeliza aquela mulher. Através da vida daquela mulher, toda a aldeia dos samaritanos é evangelizada. E Cristo permanece 2 dias ali com os samaritanos. Após 2 dias em Samaria, Jesus retoma a sua viagem em direção à Galileia. Chegando nas partes da Galileia, Jesus é recebido pelos galileus. Jesus permanece então na Galileia durante um tempo, mas ele continua de viagem e chega na cidade de Caná da Galileia, que é a cidade onde ele fez seu primeiro milagre, transformando a água em vinho. Quando Jesus está ali em Caná da Galileia, ele recebe a visita de um oficial do governo romano, que roga que ele cure seu filho que está à beira da morte. Jesus então declara uma palavra e aquele oficial acredita nessa palavra, e quando ele retorna, ele encontra seu filho completamente curado. E ali Jesus faz seu segundo milagre, depois da transformação da água em vinho. Porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo e o império da morte. Aleluia! Então, nós chegamos no capítulo 5 de João. E o capítulo 5 de João começa com a seguinte sentença: Havia uma festa em Jerusalém, e Jesus subiu à festa. Ora, Jesus sobe à festa. E para quem não sabe, em Israel existem 7 festas. Existe a festa dos pães asmos, ou pães sem fermento. Existe a festa da Páscoa, que comemora a libertação dos israelitas do cativeiro egípcio. Existe a festa das primícias ou dos primeiros frutos. Existe a festa da 50ª colheita ou do Pentecostes. E existe a festa das trombetas e a grande festa do dia da expiação. Dentre essas 7 festas, 3 delas são as mais oficiais
e obrigatório a todo judeu comparecer em Jerusalém 3 vezes ao ano. E Jesus sobe à festa. Ora, Jesus era um judeu e ele tinha todo o direito de ir àquela festa e também, como jovem, se divertir. Mas eu aprendo algo interessante nesse texto de João. Quando Jesus ele sobe à festa, Jesus ele não vai à festa simplesmente para festejar. Ele vai à festa porque ele tem a intenção de libertar um homem do cativeiro das trevas. Jesus ele está caminhando em direção à festa. Ele está caminhando com a multidão. Mas Jesus não segue o fluxo da multidão no sentido de propósito. Ou seja, a primeira coisa que eu aprendo é que você pode estar no meio da multidão, mas você tem a intenção, ou a escolha, na verdade, de fazer a obra de Deus, de fazer a obra do Pai, de cumprir com o propósito de Deus na sua vida, ou seguir simplesmente o fluxo da multidão. Mas Jesus nunca seguiu o fluxo da multidão. Ele sempre caminhou pelo Espírito em direção ao propósito de Deus para o qual ele nasceu. A segunda coisa que eu aprendo é que Jesus vai mudar o sentido dessa festa. Alguns historiadores dizem que essa festa, a festa a qual João fala no versículo 1 desse capítulo 5, era a festa da Páscoa. A festa da Páscoa ela tinha o significado da libertação dos israelitas do cativeiro egípcio. Só que Jesus vai dar um novo significado a esse tema da libertação. Como assim? Jesus ele vai libertar um homem não do cativeiro egípcio, embora ele fosse também judeu. Jesus vai libertar um homem do cativeiro espiritual e fazê-lo entrar em seu reino. Pois ele veio para desfazer toda a obra do diabo e implantar o seu reino entre os homens. Bem, Jesus sobe à festa. No versículo 2, João ele começa descrevendo um cenário nesse lugar, em Jerusalém. Ele vai dizer agora que havia uma porta chamada Porta das Ovelhas. E havia, junto a essa Porta das Ovelhas, um tanque, a qual havia uma grande multidão. Ora, para quem não sabe também, em Jerusalém existem 12 portas. Segundo o livro de Neemias, as portas de Jerusalém são a Porta das Ovelhas, a Porta dos Peixes, a Porta dos Cavalos, a Porta do Gado, a Porta da Fonte, a Porta das Águas, a Porta Velha, a Porta do Vale, a Porta da Guarda, a Porta Oriental, a Porta de Efraim e a Porta do Monturo ou a Porta do Lixo. Estas são as 12 portas de Jerusalém, segundo o livro de Neemias. E essa porta em específico, que João menciona no versículo 2, era a Porta das Ovelhas. Essa porta ela servia para que os sacerdotes passassem por elas até esse tanque e lavassem as ovelhas que eram destinadas ao sacrifício diário no templo. O fato é que João diz que junto a essa porta havia uma grande multidão, no versículo 3. Uma multidão de pessoas enfermas. E ele classifica essa multidão de pessoas enfermas em 3 categorias. Ele vai dizer que essa multidão estava ali, pois eles esperavam o mover das águas. Pois acreditava-se que em certo tempo, o anjo do Senhor, ele descia e movia aquelas águas. E o primeiro enfermo que entrasse naquelas águas era completamente sarado das suas enfermidades. Era completamente curado, instantaneamente. João registra esse fato interessante, que leva muitos teólogos a debaterem se realmente havia esse mover espiritual. Mas o fato é que estava a multidão ali. Mas também imagine comigo o cenário daquele lugar. Um lugar de ovelhas sendo preparadas para o sacrifício, ovelhas molhadas e homens enfermos. Eu acredito que naquele lugar havia um odor que saltava as narinas. E era um exemplo perfeito de um lugar de tristeza, pois havia as ovelhas sendo preparadas para serem mortas.
e homens enfermos, mancos, paralíticos e ressecados. Mas é ali onde Jesus ele vai aparecer. É ali onde Jesus vai fazer brilhar a sua presença e o seu poder. Porque eu entendo que onde existe necessidade, onde existe carência, onde existe miséria e dor, é onde Deus quer estar para manifestar o seu poder. O pastor Jim Swag, em sua Bíblia do Expositor, ele resiste que aquele lugar era um cenário perfeito da humanidade, incapacitada, impotente e frágil para salvar a si mesmo. Um lugar de ovelhas molhadas, um lugar de pessoas enfermas, esperando para serem salvas da sua miséria. Mas por que havia esse cenário terrível em Israel, de pessoas enfermas, em pessoas à espera de um milagre para serem curadas? Para que possamos entender esse fato, dessa multidão estar ali junto àquele tanque, nós precisamos entender o tema da maldição da lei. A grande questão era que a nação de Israel era um povo especialmente escolhido por Javé, o Deus absoluto, criador de todas as coisas. Quando Deus tirou Israel do Egito, ele reafirma o pacto feito com Abraão, que ele havia feito no passado. Ou seja, com a nação agora livre, Deus ele reafirma esse pacto agora com uma pequena diferença. Esse pacto ele tinha como base legal os seus mandamentos, que ele entregou a eles através de Moisés. A grande questão era que esta aliança continha penalidades, caso as suas regras fossem quebradas. E era o próprio Deus que se encarregaria de aplicar as penalidades. Em Deuteronômio capítulo 28, nós podemos ler os seguintes versículos. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e estas bênçãos virão sobre ti. O texto vai falando sobre bênçãos que virão sobre aqueles que obedeciam os mandamentos desse pacto. Mas a partir do versículo 15, nós temos as maldições em relação à quebra desse pacto. Diz o seguinte: e se aconteceres de não ouvires o Senhor teu Deus, e não teres o cuidado de guardar todos esses mandamentos que hoje ordeno, eis que virão sobre ti todas estas maldições. E eu preciso dizer que muitas maldições, a partir desse versículo 15, eram enfermidades. Eram moléstias que viriam sobre Israel, o povo escolhido por Deus, caso eles quebrassem a aliança que era feita tendo como base legal os mandamentos. Ora, quando Cristo ele vem à Terra, quando Cristo ele aparece na Palestina, ele então caminha em meio a uma nação completamente enferma, tanto na sua alma como no seu corpo. Uma nação que caminhava, uma nação que estava, ou seja, debaixo do jugo da maldição da lei. Mas eu tenho algo interessante para dizer para você. Jesus veio para nos libertar da maldição da lei. Mateus, no capítulo 4, ele registra o seguinte versículo: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam nas regiões em sombra da morte, a luz raiou. Aleluia! Cristo veio como a luz do mundo para um povo que estava em trevas. E não somente para aquele povo, ele veio também para mim e para você. Que Deus seja engrandecido nesse dia, porque Ele é a salvação para todo aquele que crê e nele confia em toda a sua vida. E agora nós chegamos no versículo 5 de João. E João vai agora apresentar o segundo personagem principal dessa história. E João o chama de o homem enfermo. Mas João ele vai mais além.
ele o destaca dizendo que este homem enfermo estava no meio daquela multidão há 38 anos, à espera do seu milagre, à espera do mover sobrenatural das águas. Mas, para a sua frustração, muito tempo havia se passado e ele jamais conseguira alcançar o seu milagre. Sabe o que eu entendo? Quantas pessoas estão nessa mesma situação? Quantas pessoas estão como aquele homem enfermo, esperando o seu milagre? Quantas pessoas estão me assistindo agora e que estão nessa mesma situação, esperando o mover das águas na sua vida e nada acontece? Aquele homem estava ali, não somente um dia. Ele não estava ali 38 dias, ele estava ali 38 anos, esperando o seu milagre. Mas eu quero dizer para você que está esperando o seu milagre também. Eu quero dizer para você que está há muito tempo se perguntando a cada dia se Deus se importa com você. Eu quero dizer que Deus se importa com você. Eu quero dizer para você que Ele está também interessado na sua história. Desde o momento que você se levanta pela manhã, quando você está naquele banheiro escovando seus dentes, ou se arrumando para ir para o trabalho, debaixo de um frio terrível, ou de um calor terrível, eu quero dizer que Deus determinou um dia no seu calendário para te dar a sua vitória. Aquele homem também já estava marcado no calendário de Deus. Chegaria o dia em que ele encontraria-se com Deus, e Deus se encontraria com ele, e Deus o libertaria para sempre daquele jugo de 38 anos. Porque Cristo veio, eu repito, para desfazer toda maldição, todo jugo, toda obra do diabo nesse mundo. Você acredita? Eu acredito. Então tome posse da tua vitória pela fé. Receba o seu milagre em nome de Jesus. No versículo 6 de João, João vai dizer que Jesus viu e sabia daquele homem, que é o versículo que nós lemos no início desse vídeo, que é o versículo tema dessa mensagem. Jesus, vendo e sabendo que estava naquele estado há muito tempo, Jesus, ele se aproximou dele. Só que é interessante imaginar e entender que não era a primeira vez que Jesus havia visto aquele homem. Analise o fato comigo. Jesus era judeu e ele sempre participou das festas em Jerusalém desde seus 12 anos de idade. Então, não era a primeira vez que Jesus via aquele homem junto àquele tanque. Só que Jesus, como era guiado pelo Espírito, ele não agiu até que chegasse o tempo em que ele recebesse o Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Ou seja, Jesus esperou a direção e o tempo do Espírito Santo para agir. Mas o fato é que chegou o dia da libertação daquele homem. E Jesus, vendo e sabendo que estava naquele estado há muito tempo, Jesus se aproxima dele. Eu aprendo que Jesus, ele conhece as nossas situações. Eu aprendo que Jesus conhece a nossa história. Ele vê e sabe tudo o que se passa conosco. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 7, quando Deus ele fala com Moisés, do meio da sarça ardente, Deus diz assim: Moisés, eu tenho visto, Moisés. Moisés, eu tenho ouvido, Moisés, o clamor do meu povo, e eu desci para livrá-los. Aleluia. Deus vê. Eu quero dizer para você que Deus vê. Eu quero dizer para você que Deus ouve. Aleluia. E que Deus está descendo agora na tua casa para trazer livramento no meio da tua família. Deus vê, Deus ouve e Deus liberta. Glória a Deus. Jesus sabendo e vendo. Jesus se aproxima daquele homem e pergunta nesse mesmo versículo 6, você quer ser curado? Que palavra!
Quantos de nós não estão esperando essa palavra? Quantos de nós estão esperando pela nossa cura? Aquele homem estava ali esperando que o anjo descesse. Aquele homem estava ali esperando ele poder entrar naquelas águas. Mas quem se apresenta diante dele? O Filho de Deus, o Senhor dos anjos, o Criador de todas as coisas. E ele pergunta também nessa tarde para você. Ele pergunta também nesse dia para você. Ele pergunta também nessa noite para você. Independente do horário que você está assistindo. Você quer ficar são? Jesus tem poder de trazer saúde para a sua vida. No versículo 7, aquele homem, ele vai desabafar com Cristo. Eu chamo esse versículo 7 em diante de os dois desabafos. Porque é aqui que nós vemos aquele homem pôr para fora aquilo que o sufocar por dentro. E talvez seja nesse momento, nesse exato momento, a partir desse versículo 7, se você puder ler em casa depois, que esse homem mais revele a sua fragilidade e a sua incapacidade de salvar a si mesmo. Como você pode perguntar? Quando ele desabafa, quando ele coloca para fora aquilo que o sufocava por dentro, aquilo que o entristecia. E ele vai dizer nos versículos seguintes, ora, ele vai desabafar. Ora, quem não tem desabafos para fazer? Todos têm desabafos para fazer. Todos têm algo para contar para Jesus. Embora muitos não falem, embora muitos não digam aquilo que está apertando seu coração, mas Deus sabe e Deus conhece. Ora, eu não estou dizendo que todas as pessoas elas falam ou desabafam de seus problemas para Deus, porque a maioria prefere tentar resolver primeiro com as suas próprias forças. A maioria prefere tentar encontrar uma solução dentro da sua lógica, dentro da sua inteligência, dentro da sua capacidade, dentro da sua mão de alcance. Mas deveriam primeiro clamar para Deus. Esse homem desabafa. Esse homem vai dizer para Jesus, Jesus, eu não tenho ninguém que me coloque nas águas quando elas são agitadas. Porque toda vez que eu tento ir, toda vez que eu vou, outros passam na minha frente. Ele desabafa com Cristo, dois desabafos. Primeiro é, Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque nas águas quando as águas são agitadas. Quantas pessoas também dizem isso para Deus hoje? Ou disseram para Deus hoje? Eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém que me coloque ou que me dê aquela oportunidade. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu não tenho ninguém para me socorrer. Mas eu quero dizer para você, como mensageiro de Deus, como mensageiro distante, que é o nome desse canal, que você não está sozinho. Quando Jeremias, o profeta, disse, Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança, Deus disse para ele, não digas isso, porque onde eu mandar você ir, você vai. E o que eu disser para você falar, você vai falar. Ou seja, Deus está dizendo, Jeremias, não é segundo a tua ótica, é segundo a minha ótica. Você pode estar dizendo que não tem ninguém, mas Deus está dizendo nessa tarde para você que Ele está com você até a consumação dos séculos. É interessante imaginar também o fato daquele homem dizer que não tem ninguém. Pois, se nós observarmos bem, ele estava no meio de uma multidão. Então, ele não estava sozinho. Havia outros também na mesma situação que ele. Só que eu percebo que aquele homem, ele era o mais necessitado naquele lugar. Era o mais fragilizado naquele lugar. Porque nesse mesmo versículo, ele diz o seguinte, ó, Senhor, enquanto eu vou, outros passam na minha frente. Então ele era o mais fraco. Ele era o mais frágil. Embora ele estivesse cercado de pessoas, ele não estava sozinho, mas ele era o mais frágil ali. Pois ele não tinha ninguém que o ajudasse a colocar no tanque. Pois outros passavam na sua frente. Quantas pessoas têm passado na sua frente?
Muitos, não é? Toda vez que você tenta ir, outros passam na sua frente, não é? Toda vez que você vê a oportunidade, alguém vem e passa na sua frente. Mas em nome de Jesus Cristo, eu quero dizer que quem vai te colocar lá vai ser o Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer que Deus é poderoso para virar essa fila e colocar você na frente. Quem sabe essa mensagem, para muitas pessoas, pode parecer uma mensagem egocêntrica. Deus vai te dar a vitória. Mas me diz uma coisa, para que Cristo veio? Se não for para libertar as pessoas. Pois o Evangelho é também uma espada de dois gumes. Ele fala de condenação, mas fala também de libertação. Ele fala de inferno, mas também fala de céu. Ele fala do pecado, mas também fala do perdão. Ele fala de exaltação a Deus, mas mostra José sendo exaltado. Mostra Jacó sendo abençoado. Mostra seus filhos recebendo a vitória. Então, em nome de Jesus Cristo, receba a tua vitória. Pois eu creio que Deus é poderoso para ir ao teu encontro agora e te dar a vitória que você precisa. Você crê nisso? Aleluia, eu creio. Quando aquele homem, ele termina de desabafar com Cristo, quando ele termina de dizer, eu não tenho ninguém, enquanto eu vou, outros passam na minha frente, Jesus, ele não o censura, mas Jesus ignora a sua reclamação. Perceba que Jesus faz isso não porque Jesus estivesse desinteressado em sua história, não. Pelo contrário, os versículos atrás diz que Jesus via e sabia que ele estava naquela situação. Então Jesus conhecia a sua história. Mas Jesus ignora a sua reclamação porque Jesus queria que ele agora prestasse atenção nele. Ou seja, no que Jesus tinha a dizer. Pois toda a história daquele homem, ele havia colocado as suas expectativas nos homens, ao ponto de dizer, eu não tenho ninguém, quando eu vou, outros passam à minha frente, e também em si mesmo. Ele havia tentado por vezes entrar naquele tanque, ou seja, porque ele havia colocado a expectativa em si mesmo também. Mas Jesus queria que aquele homem olhasse agora para ele. E quando ele olha para Jesus, Jesus então declara a sua palavra de poder. Jesus diz para ele, levante-se, tome a sua cama, ou a sua esteira, ou o seu leito, e ande. Quando aquele homem olha para Jesus, eu aprendo algumas coisas aqui para que alcancemos o milagre. Primeiro, ele ouviu Jesus. A segunda coisa, ele creu em Jesus. A terceira coisa, ele obedeceu a Jesus. E a quarta coisa, ele se moveu em seu leito. Você pegou comigo? Ele ouviu Jesus, ele creu em Jesus, ele obedeceu a Jesus e ele se moveu pela fé. E eu acredito que naquele momento, quando ele se move pela fé, mediante a palavra de Jesus, levante-se, tome a sua cama, eu acredito que nesse momento, o poder de Deus começa a fluir em seu corpo. E aquele que estava atrofiado começa a ser restaurado. O poder de Deus começa a se movimentar em seus nervos, começa a percorrer as suas veias, as suas juntas, as suas medulas, seus músculos, e começa a fortalecer os seus ossos. E aquele homem então se põe de pé, completamente curado. Aleluia! O poder de Deus trouxe restauração para aquele homem que estava há 38 anos enfermo. Eu quero dizer para você nessa simples mensagem que independente da sua enfermidade, se tem 12 anos, se tem 10 anos, se tem 20 anos, se tem 38 anos, Jesus
é poderoso para te curar. Ouça Jesus. Creia em Jesus. Obedeça a Jesus. Mova-se pela fé e o teu milagre vai acontecer. Eu te agradeço por você assistir essa mensagem. Continue compartilhando essas mensagens. Não se esqueça de visitar nosso canal. Se você gostou dessa mensagem, nós temos também outras mensagens aqui. Você pode assistir, compartilhar com mais pessoas. Compartilhe sempre. Não deixe de compartilhar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Se Deus quiser, nos vemos no próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém?